Francisco Jorge, muito bom dia. Em que fase é que está a constituição das equipas de intervenção rápida nos lares? Olá. Antes de mais nada, tenho que lhe dizer que tenho muito gosto em estar aqui aos microfones da Rádio Renascença e então tentarei esclarecer todas as questões que formular e, nomeadamente, esta sobre as brigadas de intervenção rápida. Como se sabe, estava previsto e continua a estar, começarem no final deste mês, no mês de setembro. E é exatamente por isso que tenho que confirmar que o processo organizativo está a decorrer, não há neste momento obstáculos e tudo indica que no final do mês, no princípio do mês de outubro, as brigadas estarão preparadas para desenvolver as atividades previstas no âmbito dos lares com problemas, nomeadamente no âmbito, como lhe disse, desta pandemia da Covid-19. A ideia é ter uma por distrito. Quantas é que já estão constituídas neste momento? Bem, neste momento todas as brigadas estão em fase de construção adiantada e praticamente preparadas para iniciar os trabalhos. E já com todos os profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes da Segurança Social? Está em fase avançada, como lhe disse, em fase muito avançada. Mas este fim de semana o responsável pelas brigadas dizia que não tinham contratado ainda nenhum médico. Isso mantém-se? Esse problema já foi ultrapassado? Não, o que está aqui a ser feito é diferente. Portanto, o que a Cruz Vermelha propôs foi contratualizar, fazer acordos, contratos com agências, com empresas de médicos que, em caso de chamada, comparecem no lar em causa. Portanto, médicos tarefeiros que ficarão de chamada? Ficarão de chamada. Mas são tarefeiros. Não é uma questão de serem tarefeiros ou não, são médicos que trabalham para empresas especializadas na área da prestação de cuidados médicos e que, no caso de serem chamados, comparecem para apoiarem as iniciativas que possam eventualmente decorrer nesta ou naquela área e que careçam de cuidados médicos. Mas a ideia inicial era ter brigadas com médicos que não estivessem de chamada, que fizessem mesmo parte Mas dessas não há equipas. médicos disponíveis para integrar serviços dessa natureza. E como estão constituídas empresas de serviços médicos, faz todo o sentido recorrer a esse tipo de prestação. E quem é que paga? Porque sendo uma empresa é mais caro. Naturalmente que os serviços da Cruz Vermelha Portuguesa encarregar-se-ão de acordar os pagamentos com essas empresas. E não pensaram em recorrer à Ordem dos Médicos? Pedir Mas ajuda? não há médicos disponíveis para estarem à espera de chamadas sem, diria, outra ocupação. Por isso, faz todo o sentido utilizar médicos que, por chamada, comparecem nos locais onde são necessários para exercerem a profissão em termos da medicina, portanto, prestarem cuidados médicos quando necessário. Isso quer dizer que não vai haver aquela tal fase de testes. Tinha-me dito, na altura em que foram anunciadas estas brigadas, que estas brigadas teriam formação rápida antes de começarem a intervir. Isso não vai acontecer. Vão fazer esses testes já na prática. Se forem chamados, intervêm. É isso? Não é uma questão de testes. Nós estamos a falar de um contrato com empresas de serviços médicos que podem ser chamados a qualquer hora do dia ou da noite, tal como acontece com qualquer cidadão que precisa de um médico que telefona para esses serviços e tem um médico em casa. Portanto, nós estamos numa época diferente daquela que recentemente existia, em que os médicos assistentes iam ver os doentes a casa por chamada telefónica. Agora é diferente. Agora há empresas, sociedades, que têm médicos de serviço para serem chamados desse modo. Eu estava-me a referir às brigadas. As brigadas propriamente ditas, a ideia era terem uma fase de formação inicial antes de começarem a intervir. Mas a formação existe. E já Agora, está a a formação decorrer? não está relacionada com a questão dos médicos. O médico é para apoiar os serviços num determinado lar, onde é preciso tomar uma decisão. Por exemplo, se um idoso está ou não em condições de ser deslocado para outro lar ou, de preferência,
para uma unidade de saúde ou até cuidados intensivos, em função do estado clínico que o médico observar. Quer E isso isto dizer, então? só o médico pode decidir do estado de saúde em causa e qual o caminho melhor a dar ao seu, neste caso, ao seu doente. Uma vez Portanto, isso que é quer chamado dizer, o médico é porque há doentes. isso quer dizer que as brigadas mudaram um bocadinho o Não há seu aqui mudança estatuto, nenhuma. porque inicialmente Não, pensava-se em brigadas, paradigma sempre foi este. Não mas a há ideia nenhuma era ter alteração. brigadas com multidisciplinares, com um médico, um enfermeiro, um assistente E social, continua a ser. Qual um é o psicólogo, problema? uma por distrito, que Sim, estariam dispostas a intervir sempre que houvesse um é caso e houvesse uma verdade. Se necessidade, continua a ser assim. exceto o médico, que fica só. Exceto o médico, como se eu estou a dizer que o médico é chamado em caso de necessidade, em qualquer distrito. Mas não faz parte dessa brigada, fica de chamada. Não, há um acordo com a empresa para assegurar a participação de médicos nas brigadas. Portanto, um por cada um dos distritos. É verdade. E em relação aos enfermeiros também já está o problema resolvido? Também Tem havido havia. uma grande colaboração por parte da Ordem dos Enfermeiros. Foram apresentadas candidaturas de muitas dezenas de enfermeiros que estão em fase de seleção. E serão quantos enfermeiros? Portanto, serão os enfermeiros que estavam previstos nas tabelas que foram acordadas com o Instituto da Segurança Social e não há, neste momento, falta de enfermeiros. Aliás, tudo decorre com a normalidade total e de acordo com as regras que foram estipuladas. Eu disse-lhe tabelas porque há uma tabela que agora não a tenho aqui comigo, que estipula o número de pessoal especializado por cada brigada, porque naturalmente Bragança não é igual a Lisboa, Lisboa não é igual a Beja. Portanto, temos aqui uma distinção no continente de 18 distritos em função da população residente e dos problemas existentes em cada um deles e do número até de lares, se quiser. Assim foram estimadas, em termos de planeamento, a composição de brigadas. Mas sabe qual é o total de enfermeiros que foi recrutado? Bem, neste momento, como disse, e a senhora está aqui a ver, sabe bem que eu não tenho aqui à minha frente qualquer documento. O que lhe posso dizer é que está tudo de acordo com aquilo que estava planeado. Mas essa bolsa de enfermeiros que foi criada também é paga acima do valor que recebe um enfermeiro normalmente. Sim, é verdade. Isso foi estipulado em conversações tidas com os representantes, nomeadamente o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, que estão a decorrer com toda a normalidade. Não estou preocupado a esse nível. E em relação aos outros profissionais, têm experiência, estão habituados a trabalhar com idosos? Sim, estão a ser recrutados na bolsa também prevista no Instituto de Emprego, de formação também profissional, e neste momento devo dizer-lhe que não estamos preocupados com a entrada em funcionamento para muito breve destas brigadas. Mas ainda não me sabe dizer um dia exato. Seria no final deste mês, o mês Sim. está a terminar, Em breve. portanto ainda sem data definida. Tem-se falado muito dos testes de antigénio de leitura rápida que a Cruz Vermelha ofereceu ao Serviço Nacional de Saúde. A Ministra prometeu responder muito em breve, talvez ainda esta semana. Já tem alguma resposta? Quando é que estes testes poderão Sim, começar a ser olha, essa usados? pergunta é boa porque é preciso, de uma vez por todas, esclarecer. Antes de mais nada, não há qualquer divergência entre os representantes da Cruz Vermelha Portuguesa, do Programa Especial de Testes Covid, e a Ministra da Saúde, Marta Temido, ou se quiser também, com a Diretora-Geral. Não há nenhuma divergência. O que aconteceu foi ter surgido e confirmada a possibilidade de obtenção de um grande financiamento por parte da Federação Internacional da Cruz Vermelha, que contemplou um projeto em Portugal, de entre todos os países que se candidataram, foram escolhidos 4, um deles Portugal, e naturalmente que, tendo sido Portugal beneficiado com uma linha orçamental de monta, que pode ir até o final do ano, pode atingir um montante de 6,8 milhões de euros, que se destinam à aquisição de dispositivos de diagnóstico. Esses dispositivos têm que estar, não é aqui uma questão de oferecer ou não oferecer,
tem que estar ao serviço, ao dispor da população portuguesa. Falta através dos determinar, serviços públicos. falta determinar onde é que vão ser usados. E isso Não, mas vai ser determinado esta não semana é ainda. isso. Já tem Mas, alguma resposta nesta sim, altura? Ainda não. mas deixe-me esclarecer. Aqui não é uma questão de telefonema. Sim, mas não é isso que está em causa. Deixe-me dizer-lhe, é preciso também sabermos como as coisas funcionam. Sim, mas a ministra explicou não claramente. Não é telefonar, Graça Freitas, tens aqui estes dispositivos, podem ser utilizados, não há encargos para o Serviço Nacional de Saúde, diz lá como é. Não é assim que as coisas funcionam. Portanto, o que aconteceu foi, desde o primeiro dia que houve a certeza do financiamento para adquirir, ou para permitir adquirir estes testes inovadores, comprovadamente muito eficazes, que resultam de trabalhos científicos conduzidos pelas duas maiores farmacêuticas do mundo, que, como sabe, é a Roche, por um lado, e a Abbott, por outro. Nós o que dissemos foi à Ministra da Saúde, mas também aos serviços que dependem dela, nomeadamente o Instituto Ricardo Jorge, ou a Infarmed, a Direção-Geral da Saúde. Olha, há esta possibilidade, vamos lá reunir em conjunto e ver que normas terão que ser atualizadas e como poderão ser usados estes testes para interromper cadeias de transmissão, que é uma ferramenta preciosa, diria, para permitir rapidamente, diria, junto do próprio suspeito e dos seus contactos, decidir o que fazer. Imaginemos o seguinte, que há numa escola ou num lar um caso suspeito. É chamada a equipa que trata destes assuntos do diagnóstico, ao fim de 15 minutos, depois de uma zaragatoa nasofaríngea, porque há outros testes rápidos muito distintos que não têm esta eficácia e não têm esta efetividade. Sim, isso já ficou claro. Não, Anabela, deixe-me dizer-lhe. Portanto, voltemos aqui ao princípio. Se um caso for positivo, então tomam-se medidas no sentido do isolamento e do acompanhamento médico para essa pessoa. Mas também naquele momento decide-se fazer testes, desde que as pessoas o consintam, aos contactos. E nós, em 30 minutos, podemos ter ali uma decisão baseada e guiada pelo resultado do teste, que de outra forma não seria possível, visto que os outros testes clássicos demoram, como sabe, mais de 24 horas a ter o resultado. Sim, a importância destes testes é indiscutível, toda a gente concorda. A questão é saber onde e como é que vão ser utilizados. A Bélgica, por exemplo, como lembrou a Ministra da Saúde, normalmente confirma os resultados negativos com um teste tradicional. Na Finlândia são usados em contexto de surto, a Itália usa-se nos portos e nos aeroportos. Em Portugal ainda não está determinado onde é que vão ser usados. Os especialistas a decidir. Exato, e esperava-se uma decisão até ao final desta semana. Ainda não houve essa decisão. Não, mas isso compete aos serviços públicos, nomeadamente ao Instituto Ricardo Jorge. Mas eu participei, devo dizer-lhe, há 2 dias atrás, num encontro, na terça-feira última, no Instituto Ricardo Jorge, com a presença do seu presidente, da vogal da direção, com 2 diretores dos laboratórios do Instituto Ricardo Jorge, mais ainda o vice-presidente do Infarmed e também 2 diretores de serviços da Direção-Geral da Saúde. O ambiente foi de, naturalmente, cooperação, somos todos, diria, especialistas nessa área, nomeadamente, como saberá, eu também sou conhecedor desses novos métodos e, portanto, estamos aqui em ambiente de cooperação e terá que ser o serviço público, neste caso concreto a Direção-Geral de Saúde, a decidir das normas para serem afinadas, se for caso disso, a fim de permitirem a intervenção e a utilização destes testes. Agora, é só isso que falta, não é? O plano de outono e inverno da Direção-Geral da Saúde, na sua página 37, trata-se de um plano compacto, aliás, sim, já prevê estes testes rápidos. Sim. A página 37 prevê a utilização de testes de antigênio de leitura rápida, que são exatamente estes que acabam de ser lançados no mercado. Olha, o da Roche foi ontem mesmo, foi colocado no mercado mundial.
há poucos dias atrás. Portanto, E no estamos dia no em que, início, e no dia em que estamos decidirem no avançar, início, quanto tempo é que demora até estamos os no testes estarem em início Portugal? de uma era revolucionária nova. Doutor Francisco Jorge, diga-me só, no dia em que o Ministério da Saúde definir onde é que vão ser usados e como, ao fim de quanto tempo é que teremos os testes em Portugal? No dia seguinte. Em relação à pandemia, na primeira fase que vivemos, no início de março, o Hospital da Cruz Vermelha, o senhor doutor chegou a anunciar que o Hospital da Cruz Vermelha faria parte da rede Covid, depois acabou por ficar fora. O que é que vai acontecer agora? Está determinado? Não, esse assunto não voltou a ser debatido. Mas agora, nesta fase que estamos a entrar... É verdade o que está a dizer. Na última primavera, os médicos, a maioria dos médicos do Hospital da Cruz Vermelha entendeu na altura que não tinham condições para tratar de doentes infectados. E agora? Vão Agora, esse tratar? assunto Não está ainda a não ser... voltou a ser discutido. Ainda não discutiram essa situação. A Cruz Vermelha também tinha disponibilizado camas para hospitais, aqueles pavilhões que foram montados na cidade universitária de Lisboa, não lhes vamos chamar hospitais... Módulos hospitalares módulos de campanha. hospitalares de campanha, exatamente. Mantêm lá essas camas? Sim, quer dizer... E vão reforçar? Nós aceitamos o desafio de colaborar com todos os serviços públicos, desde o Ministério da Justiça, olha, por exemplo, no Hospital de Caxias, a outras infraestruturas de apoio ao Hospital de Santa Maria, e essa unidade em frente ao Hospital de Santa Maria no estádio universitário e muitas outras, tiveram a colaboração da Cruz Vermelha no sentido de apoiar esses trabalhos. E essa colaboração mantém-se agora nesta fase? Claro que se mantém. E quantas camas é que a Cruz Vermelha disponibiliza nesta altura? Bem, assim por alto. Como disse, não trago aqui documentação Na de cidade apoio, universitária eram mas são 150, muitas dezenas, a nível são nacional muitas serão quantas? dezenas, para além de infraestruturas modulares que podem ter aumento em função das necessidades, uma vez que são módulos, podem ser adicionados, outros sucessivamente em função da atividade viral, e, portanto, é essa a missão da Cruz Vermelha Portuguesa e assim continuará. Não sei se está ao corrente que durante a pandemia, há mais de 100 anos, de 1918, os trabalhos da Cruz Vermelha Portuguesa foram muito apreciados pela população e pelo governo de então, que decidiu, ainda estávamos na Primeira República, atribuir à Cruz Vermelha Portuguesa, veja bem, a maior condecoração de Portugal, que é a Torre e Espada, a Ordem da Torre e Espada, que é uma antiga ordem que vem do tempo medieval e que é considerada a maior de todas. E porquê que foi atribuída? Porque a Cruz Vermelha Portuguesa apoiou aquilo que na altura se chamava os epidemiados, aqueles que tinham epidemia, e assegurou o transporte deles de casa para unidades hospitalares, das unidades hospitalares para casa, e, por outro lado, tratou de acolher os órfãos. Órfãos de mãe e de pai. O pai morreu durante a guerra e a mãe na pandemia de 1918. E em Lisboa, em poucos meses, foi aquilo que na altura se chamava um orfanato, veja bem, hein? Agora essa expressão já não é usada. Portanto, acolher crianças, e em poucas semanas deram entrada no orfanato da Cruz Vermelha Portuguesa 700 crianças, sem mãe e sem pai. Impressionante. Bem, e estamos a falar de há 100 anos atrás, portanto não é, enfim, em termos históricos, muito distantes. E esta marca de serviço de urgência ligado também à saúde ficou desde sempre presente, e nós continuamos a ter que honrar não só a própria Torre e Espada, em termos do que representa, como apoiar os portugueses que sofrem. Essa é a grande missão da Cruz Vermelha Portuguesa, é reduzir o sofrimento humano no quadro de uma atividade humanitária,
quase sempre prestada por voluntários. Olha, eu sou um deles, sou absolutamente Olha, voluntário. e nesta primeira fase da campanha, nesta primeira fase da pandemia, essas camas disponibilizadas pela Cruz Vermelha foram muito usadas? Então, isso é claro que sim, é uma questão, por exemplo, de procurar saber, junto do Hospital de Santa Maria, por exemplo, e de muitas outras unidades, qual foi o fluxo de doentes e o interesse que tiveram, e que com certeza foi muito elevado, porque houve o cuidado de não juntar os doentes suspeitos de Covid com os doentes que habitualmente procuram as unidades hospitalares por outros motivos. Portanto, tratou-se aqui de criar um novo circuito de forma a impedir a transmissão da infecção de quem está doente para aquele que não tem esta infecção, mas tem outra condição de doença, o que o torna, portanto, mais frágil. E agora, já recebeu algum pedido para instalar mais hospitais de campanha? Agora não. Estamos nós a tratar no conjunto das nossas atividades. Temos 2 programas especiais. Um deles tem a ver com os testes Covid-19, numa associação, numa parceria que foi estabelecida com o IMM, que é o Instituto de Medicina Molecular, que é dirigido pela minha colega Maria Mota, e que tem o financiamento da Jerónimo Martins, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um importante financiamento, e nós, a partir da próxima semana, estamos em condições de recolher em Zaragatoas e de fazer análises até 3.500 por dia em Lisboa, num posto fixo que será instalado no antigo Hospital da Força Aérea, que é agora o Hospital das Forças Armadas, ao Lumiar, mas também terá brigadas móveis a partir desta base fixa. Por outro lado, temos o programa de testes de antigénio, de leitura rápida. Foi montada uma central de coordenação junto à base de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, que é em Coimbra, um telefone muito fácil de memorizar para marcar análises, para saber resultados e para informações. Esse número de telefone já está disponível, é o 1415, e tem uma capacidade de atendimento, enfim, ampla. Não se trata da Saúde 24, não é? Que pode atender centenas de chamadas em simultâneo. Portanto, não convém que as pessoas Então este telefonem tira que todas ao tipo de mesmo dúvidas, tempo doutor? para o 1415, mas através deste número, espaçadamente ao longo do dia, poderão obter informações precisas sobre a atividade da Cruz Vermelha Portuguesa no âmbito deste programa de testes de diagnóstico de Covid-19. Muito obrigada e muito bom dia. Muito obrigado.